A paz do Senhor, povo de Deus. No livro de Lucas, capítulo 9, versículo 18 seguintes, diz: E aconteceu que, estando ele só, orando, estavam com ele os discípulos, e perguntou-lhes, dizendo: Quem diz a multidão que eu sou? E respondendo eles, disseram: João Batista, outros Elias e outros que um dos antigos profetas ressuscitou. E disse-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, disse: O Cristo de Deus. E admoestando-os, mandou que ninguém referisse isso, dizendo: É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto, e ressuscite ao terceiro dia. Louvado seja o nosso Deus por essa palavra. Meus irmãos, nessa passagem bíblica aqui, Jesus estava com os discípulos, e naquele momento Jesus perguntou aos discípulos: o que é a multidão? Quem é a pessoa que a multidão diz que eu sou? E os discípulos respondendo a Jesus, alguns dizem que o Senhor é João Batista, alguns dizem que o Senhor é Elias, e alguns dizem que o Senhor é um dos profetas que ressuscitou. E aí Jesus diz: E vós? Quem vocês acham que eu sou? E Pedro respondeu que ele era o Cristo de Deus. E Jesus, admoestando-os, disse: Não fale mais assim. Não fale por aí que eu sou o Cristo, não. Porque é necessário que o Filho do Homem padeça, seja rejeitado pelos anciãos e os escribas, e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Tem verdades, meus irmãos, que Deus revela só para nós, né? Deus revelou aqui para o discípulo Pedro que Jesus era o Cristo de Deus. Mas Jesus advertiu ali: é necessário que eu passe por muitas coisas, que eu seja rejeitado, que eu seja morto, perseguido. Mas, ainda assim, o que essa passagem bíblica nos ensina também é que, ainda que a multidão esteja enganada, que Jesus perguntou: o que é a multidão? Quem que a multidão acha que eu sou? E eles, alguns dos discípulos disseram, alguns dizem que o Senhor é o profeta Elias, que o Senhor é um dos profetas que ressuscitou. Alguns dizem que o Senhor é João Batista. Essa passagem bíblica aqui, meus irmãos, nos ensina que muitas das vezes a multidão pode até estar enganada, mas Deus vai se revelar para quem Ele quiser. E Deus se revelou aqui para Pedro. Pedro teve uma revelação acerca de quem era Jesus. E Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Deus vai revelar para muitos de vocês aqui os segredos do Senhor. Você crê? Eu creio que Deus, quando a gente busca Deus na intimidade, com a nossa sinceridade, Deus se revela para quem Ele quer. Eu creio que Deus vai trazer grandes revelações na sua vida, minha irmã, meu irmão. Você não vai ficar enganado, não. Ainda que a multidão esteja enganada, você não vai ficar enganada. Muitas das vezes, você sente que Deus fala com você. Você sente que você é diferente, que Deus fala na intimidade com você. E Deus está dizendo aqui: é verdade, minha filha, é verdade, meu filho. Essa intuição que você tem aí, fui eu que te dei. Sabe por quê? Porque essa intuição é para você
Não cair nas ciladas do inimigo. Essa intuição que eu te dei, que você acha que é coisa da sua cabeça, e muitas das vezes você até se pergunta, será que Deus está falando mesmo comigo? E Deus se revela para os seus. Deus se revela para quem Ele quer. Muitas das vezes Deus, para livrar os seus filhos de ciladas do inimigo, Deus dá sinais das coisas e mostra as verdades, assim como Ele mostrou aqui a Pedro, né? Quando Jesus perguntou, e vós? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro respondendo diz, o Cristo de Deus. Deus revelou a Pedro que Jesus era o Cristo de Deus. Eu creio que Deus vai revelar para você aquilo que você precisa saber. Muitas das vezes você fica querendo respostas de Deus e você fica buscando, né? Buscando do pastor, buscando da irmã que ora muito. O que é que a irmã tem para falar? Será que Deus trouxe alguma palavra? Mandou alguma palavra através da irmã para falar comigo? E Deus manda te dizer. Me busque na intimidade que eu quero me revelar para você. Se arrepende dos teus pecados. Porque Deus, meus irmãos, a palavra de Deus diz que quando a gente busca Ele com sinceridade, que a gente encontra. E Deus está dizendo aqui para muitos de vocês, busque a Deus na intimidade, na sinceridade do teu coração, porque tem coisas que você precisa saber da parte de Deus, e Deus vai revelar para você na hora certa, quando você estiver pronto, preparado para receber essa verdade. Deus vai revelar para você aquilo que você precisa saber para você não ficar enganado. Tem coisas aí na sua vida que você está se sentindo enganado, frustrado. E Deus vai revelar para você aquilo que você precisa saber. Você não vai ficar enganado, não, diz o Senhor. Mas para isso você tem que o buscar. Buscar com sinceridade. Você não vai ficar enganado, não. Você precisa apenas ter mais intimidade com Deus. Porque no tempo certo Deus vai revelar para você aquilo que está no oculto e que só Deus pode te revelar. Tem coisas, minha irmã, tem coisas, meu irmão, que é só Deus que pode nos revelar. Tem coisas na minha e na tua vida que não é o pastor que vai revelar, não. Que não é a irmã que ora mais ou o irmão que ora mais. É Deus que vai revelar o teu próprio coração, aquilo que você precisa saber para você não ficar enganado numa situação. E Deus vai revelar para você na hora certa, no tempo certo. Toma posse desta palavra, em nome de Jesus. Amém?